Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre a diferencial total, que é uma importante e interessante aplicação das derivadas parciais das funções de várias variáveis. E a gente vai contar essa história em duas partes. Nesta primeira parte eu converso um pouco sobre o conceito e a gente já resolve alguns exercícios. Na segunda parte a gente só resolve exercícios. Se você quer clarear suas ideias sobre a diferencial total, não deixe de assistir nossos dois vídeos. Roda a vinheta. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a diferencial total. Pode ter certeza que nesse conteúdo a gente vai precisar das derivadas parciais. E pode ter certeza que para você fazer as derivadas parciais com tranquilidade, você precisa conhecer as derivadas normais, as derivadas das funções de uma variável. Vamos olhar este exemplo aqui. Eu tenho uma certa função matemática, 4xy² mais 2x³ menos 3, uma certa função matemática. E eu estou interessado em calcular um certo valor inicial desta função, em que eu estou te fornecendo um valor para x e um valor para y. Lembre-se, esta notação está vinculada a esta notação, que significa qual o valor da função quando x vale 1 e y vale 2. Portanto, você vai jogar esses valores de 1 e 2, de 1 e 2 e vai fazer essa conta aqui. Jogando 1 e 2 aqui, dá 16 mais 4, 20 menos 3, eu obtenho 17 como resposta. 17 é o valor da função w quando x vale 1 e o y vale 2. O que é a diferencial total? Todas as vezes que eu tiver interesse de saber como que o valor da função w ele vai variar se eu variar os meus valores de entrada. Ou seja, se esse número 1 tiver uma pequena variação, seja para mais ou para menos, e esse número 2 tiver uma pequena variação, seja para mais ou para menos, o que acontece com o valor dessa resposta? É como se eu quisesse resolver o seguinte problema. Vamos supor que o valor de x vai variar 0,01 para mais. Uma variação positiva significa que o número está crescendo. E o valor de y, ΔY, significa que o valor de y está decrescendo de menos 0,02. Isto não é o valor de y, isto é a variação do valor de y, isto é a variação do valor de x. É como se eu quisesse calcular o valor desta função não para esses números, mas se o x variar de 0,1, este é o valor de x. E se o y variar de menos 0,02, ou seja, está diminuindo, é como se eu quisesse calcular qual o valor da função para esses valores e qual é a diferença entre este número e este número. A diferença entre este número e este número, isso é o que eu vou chamar de ΔW. Então, a diferencial total, ele me ajuda a calcular a variação da função quando eu tenho um valor e esses valores sofrem pequenas variações. É lógico que eu poderia pegar uma calculadora, jogar esses valores aqui, calcular esse resultado, fazer essa conta e eu vou obter a variação da função. Mas a gente vai fazer isso, obter esse valor, através da diferencial total, porque é um conceito bem interessante que pode ter uma série de aplicações também interessantes em problemas mais práticos. O que é a diferencial total? É quando você monta esta formulação matemática, ou seja, a variação da função, por isso que é a diferencial total, vai ser igual o valor da derivada parcial de w na variável x vezes a variação de x mais o valor da derivada parcial da função na variável y vezes a variação de y. A diferencial total, ela sempre será derivada vezes variação, mais derivada vezes variação. Se tivessem mais letras aqui, fosse uma função com 3, 4 variáveis, esta fórmula ela vai crescendo sempre dessa forma. A derivada da função naquela variável vezes a variação daquela variável. Portanto, se eu quiser calcular quanto dá esta diferença entre este número e este número, basta eu fazer esta conta aqui.
Então, esta conta se inicia eu calculando quem são as derivadas parciais. E a gente viu isso no nosso vídeo de derivadas parciais. Vamos calcular primeiro quanto vale a derivada parcial de w na variável x. Então, lembre-se, vou derivar isto aqui na variável x. Tem x, portanto, os termos que estão multiplicando não serão afetados. Apenas quem vai derivar é x. A gente viu que x, a primeira, quando eu tenho só o x, você deriva ele dá 1. Portanto, repare, somente este termo foi derivado e eu mantive os outros termos. Mas, vamos derivar aqui. De novo, eu tenho multiplicação aqui e multiplicação aqui. Se eu estou derivando em x, os outros termos que estão multiplicando serão tratados como constantes. Portanto, não vou mexer nem no 2 e nem no y. Vou derivar apenas x ao cubo, que vai dar 3x quadrado. Menos derivada desse termo. É uma constante. Não tem x. Então, é uma constante sem a variável, derivada dele vai dar 0. Se aqui tivesse um y, derivada disto em x também seria 0, porque se não tem x no termo, a derivada será sempre 0. Arrumando esses termos, eu tenho 4y ao quadrado mais 6x quadrado y. Isto é a derivada parcial desta função na variável x. Vamos fazer o mesmo para a variável y. Vamos derivar aqui. Vou derivar em y. Se está multiplicando, os outros termos vão permanecer como se fossem constantes. Portanto, a derivada de y ao quadrado 2y a primeira, que eu não preciso escrever. Mas, vou derivar esse termo. Está multiplicando esses outros termos. Portanto, esses outros termos não sofrerão derivação. Deriva y. Derivando y a primeira, toda vez que eu faço essa derivada, vai me dar 1. 1 como resposta. Repare, só derivei esse termo, só derivei esse termo. Vou derivar esse termo. Não tem y aqui, é apenas uma constante sozinho. Então a gente já viu que essa derivada vai me dar 0 como resposta. Portanto, vamos arrumar isso aqui, 8xy mais 2x cubo. Então eu calculei agora as derivadas parciais em x e em y. Agora eu preciso calcular o valor dessas derivadas parciais para os meus dados de entrada, quando x vale 1 e y vale 2. Portanto, vou jogar x valendo 1, y valendo 2, vou fazer esta conta aqui, jogo 2, 4, 16 mais 12, resposta 28. Vou calcular o valor dessa derivada parcial para x valendo 1, y valendo 2. Então vai dar 16 mais 2, 18. Esses números são os valores das derivadas parciais para os meus dados de entrada. Com isso, eu aplico agora a fórmula da diferencial total. E olha o que ela fala. O valor da derivada parcial de w na variável x, 28. Vezes o quanto variou esse dado de entrada. Variou 0,01. Mais o valor da derivada parcial de w na variável y, 18. Vezes o valor da variação de y, ou seja, quanto que este número aqui variou? Variou de menos 0,02. Esta conta aqui vai dar, aqui multiplicando 0,28 menos, mais vezes menos, 0,36. Portanto, menos 0,08. O que significa este número? Significa que, se com esses números a função vale 17, ao variar esses números, este novo valor de função que eu vou obter terá uma diferença em relação a esse valor anterior de menos 0,08. Ou seja, a variação da função
foi de menos 0,08 quando x variou deste tanto e y variou deste tanto. Se eu sei quanto vale a variação, tem um valor inicial, eu consigo calcular sempre quem é o valor final. Eu não preciso de uma calculadora. Eu não preciso pegar esses números e jogar aqui. Ora, o valor final será o valor inicial mais a variação. É sempre assim. Se eu sei a variação do meu peso, eu aumentei 2 kg e o meu peso é 80, o meu peso final é 82 kg. Se o meu peso é 80 e a variação do meu peso foi de menos 2 kg, eu sei que o meu peso final é 78. Ou seja, se você tem o valor de entrada e tem a variação, você consegue saber o valor final. Valor de entrada, 17. Mais a variação, menos 0,08. Esta conta aqui vai dar 16,92. Você pode ter certeza, se eu pegar esses números, jogar nesta conta, fizer na calculadora, arredondar na segunda casa decimal, eu vou obter como resposta 16,92, porque a variação entre esses dois termos será de menos 0,08. O menos está correto porque diminuiu o valor. Se tivesse aumentado o valor, a variação seria positiva. Então, com isso, a gente consegue calcular sempre as variações das funções matemáticas. Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz para a gente. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!